Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, olá vocês, ouvintes da Alta Conexão e também da Rede Gama NGT. Vamos então falar um pouquinho do final de semana esportivo. Como todos sabem, estamos sob regência da famosa data FIFA, ou seja, os campeonatos de primeira divisão pelo mundo todo, teoricamente, precisam parar. Então, a seleção brasileira já classificada para a Copa do Mundo, Canadá, Estados Unidos e México no ano que vem, faz os seus últimos 2 jogos valendo pelas eliminatórias. O Brasil jogando no Maracanã pela primeira vez, sob a batuta de Carlo Ancelotti, acabou batendo o Chile por 3-0. Uma partida que a gente não pode exigir muito de uma seleção que está em início de trabalho, mas a gente já percebe que o Carlo Ancelotti tem nas mãos a equipe, os jogadores bastante dedicados à forma de jogar dele, ao estilo de jogar dele, e realmente eu acho que o Brasil tem tudo, com ou sem Neymar, para chegar na Copa do Mundo em condições de brigar pelo título. Ainda acredito que o Brasil faz parte da segunda prateleira das grandes seleções. Eu coloco na ordem Espanha, França e Argentina como equipes um degrau acima do Brasil. Mas Copa do Mundo vale, como muito bem disse nosso grande treinador Carlos Alberto Parreira, vale aquela equipe que estiver melhor durante aquele período de Copa do Mundo. Não adianta se a melhor seleção chegar lá num torneio de 7 jogos. Eu lembro que a Argentina, tão fadada, tão posicionada como a grande seleção da última Copa, perdeu o jogo inicial para a Arábia Saudita e chegou à final numa disputa em pênaltis, e foi campeã numa disputa em pênaltis. Então o futebol não é uma ciência exata, e o futebol, graças a Deus, não tem essa exatidão, senão perderia muito a graça, né? Então, senão perderia a graça. Então, falando só em termos de resultado de eliminatória, estão classificados para a Copa do Mundo Brasil, Argentina, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai. Estas 6 equipes chegam na última rodada de eliminatória, já classificadas para a Copa do Mundo. A última rodada vai fazer com que o Brasil suba em El Alto, uma cidade que eles conseguiram descobrir, uma cidade mais alta que La Paz, né? Amanhã, terça-feira, em El Alto, teremos Bolívia e Brasil. A Bolívia precisa desesperadamente da vitória. E o outro jogo que vale muito, Venezuela e Colômbia jogando em Caracas. Ou seja, a Venezuela tem uma vantagem em relação à Bolívia. Se a Bolívia não ganhar do Brasil, a Venezuela estará automaticamente classificada para aquela vaga de repescagem, onde vai jogar com outros países que foram parar na repescagem. Eu acho que a Venezuela deve se classificar, até porque depende apenas de uma vitória simples dentro da sua casa. Os bolivianos têm a tradição de sempre vencerem, sempre jogarem bem contra o Brasil na altitude, mas eles precisam, além de uma vitória, que a Colômbia perca, que a Venezuela perca em casa para a Colômbia. Então, acho muito, muito, muito difícil que isso aconteça, mas a gente vai estar acompanhando para vocês aqui no Resumo Esportivo essa rodada de amanhã à noite. Falando um pouquinho do futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino teve a sua primeira partida sendo jogada com o mando do Cruzeiro. Semana passada aqui eu passei uma informação errada para vocês, então eu peço desculpas, eu tinha informação que o segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino seria com o mando do Cruzeiro, mas não, o inverso, será com o mando do Corinthians, o primeiro jogo 2-2, próximo jogo, domingo que vem, 10h30 da manhã, Neoquímica Arena, onde o Corinthians, no futebol feminino, nunca perdeu uma decisão e entra
como um pouco favorito em função de jogar em casa, mas não pelo futebol do Corinthians este ano. Feminino não é o mesmo futebol em termos de vantagem em relação aos outros. Ainda é um time fortíssimo, muito bem treinado, muito bem posicionado dentro de campo, um time que sabe jogar dentro das características das suas próprias jogadoras, mas o Cruzeiro conseguiu sim montar uma equipe competitiva e qualquer resultado que aconteça no próximo domingo, 10h30 da manhã, será um resultado absolutamente normal. Eu aposto numa vitória corintiana, mas com uma pequena margem de vantagem. Então nós teremos a final do Brasileirão Feminino. Então no próximo resumo esportivo já estaremos celebrando ou o Cruzeiro ou o Corinthians como campeão brasileiro do ano de 2025. A Série B do Campeonato Brasileiro continua com as suas rodadas normais e ela vai embolando, né? Quando parece que Coritiba e Goiás vão disparar na frente, o Coritiba tropeça, aí faz um grande jogo, o Goiás começa a tropeçar de uma forma até surpreendente. Ontem perdeu para o Avaí na ressacada, por 2-1. Então, e o grupo que vem subindo, que vem de baixo, onde a gente inclui o próprio Avaí e o Atlético Paranaense que engatou 2 vitórias seguidas, e com 2 vitórias seguidas ele já se posiciona 5 pontos atrás da linha de corte, 5 pontos atrás do 4º colocado. Os 4 times que ascenderiam caso a Série B terminasse hoje: Coritiba, Goiás, Criciúma e Chapecoense. Louve-se a excepcional recuperação da equipe do Criciúma, que contratou o Eduardo Batista, que durante anos dirigindo o Novo Horizontino bateu na trave para subir, foi contratado, pegou o Criciúma quase na zona de rebaixamento, e o Criciúma hoje é o 3º colocado, fez uma grande partida nesse final de semana contra a Chapecoense. O Criciúma já é o 3º, vai incomodar os líderes e, na minha opinião, vai ser uma das equipes que ascenderão à Série A. Eu caracterizo como os 3 times com melhores condições de acesso pelo futebol jogado e pela posição na tabela: Coritiba, Goiás e Criciúma. E a 4ª vaga vai ser disputada pau a pau, a ferro e fogo, até as últimas rodadas por Novo Horizontino, Chapecoense, Avaí, Atlético Paranaense. Realmente uma gama de equipes que podem ascender. Falando um pouquinho de Série C, começamos com os 2 quadrangulares finais, que definirão as 4 equipes que ascenderão à Série B. O Guarani perdeu em casa no Brinco de Ouro para a Ponte Preta por 1-0, jogo de torcida única, e a torcida bugrina conseguiu brigar com a polícia militar e também brigar entre si. Realmente é impressionante como está cada vez mais difícil da gente ter tranquilidade para ir a um estádio de futebol. Eu estava conversando no final de semana com um rapaz de Campinas, torcedor da Ponte Preta, mora próximo a Moisés Lucarelli, e me disse: eu sou ponte pretano fanático, mas não frequento o estádio porque é muito perigoso, é muito difícil a gente ir, vir, ficar lá, torcer, e as pessoas acabam brigando por absolutamente nada. Muito triste isso. Ainda pela Série C, nós tivemos o Floresta empatando em casa com o Caxias 0-0, o Brusque perdeu em casa para o Náutico por 1-0, e no melhor jogo da rodada, o São Bernardo, o Bernô, empatou com o Londrina num grande jogo de futebol, 2-2 em São Bernardo do Campo, no sábado. O Londrina saiu na frente com 2-0, parecia que ia golear, e o Bernô se recuperou como catalá, fazendo algumas alterações interessantes na sua equipe, e acabou empatando. Eu lembro que os 2 quadrangulares finais são jogados em ida e volta, turno e retorno. Cada equipe fará 6 jogos, e os 2 melhores de cada grupo passam às semifinais, mas automaticamente
já estão classificados para a Série B do ano que vem. Não dá para prever absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, o bicho-papão da fase de classificação, o Caxias, acabou ficando no empate com o 8º colocado, que foi o Floresta. Então, tudo pode acontecer nesse quadrangular e, com certeza absoluta, o Resumo Esportivo vai estar acompanhando para vocês. Resumo Esportivo esse que faz uma pausa. Já já a gente volta com mais informação, com mais comentário e com mais bate-papo. Eu lembro, youtube.com/Alta Conexão e Rede Gama NGT, juntas no Resumo Esportivo. Até já, galera. Voltamos pela Rede Gama NGT e também pela Alta Conexão para a segunda parte do nosso Resumo Esportivo. Vamos ainda no futebol, falar um pouquinho da Série D, que teve finalmente os 4 times classificados que subirão para a Série C no ano que vem. A Série D é um campeonato longo, em fase de grupos, mata-mata, e quando chegam às semifinais, a gente tem as 4 equipes que se tornam campeões, né? A Série C, eu lembro que tem 4 campeões. Entra na Série D, perdão, né? Entra na Série D, não está preocupado em ser campeão lá no final, está preocupado em subir para a Série C, ganhar um calendário nacional e ter uma certa ascensão no futebol. O América de Natal, no jogo mais equilibrado, empatou com o Santa Cruz em casa, em Natal, 1-1, mas do agregado o Santinha venceu por 2-1, e o grande Santinha, o time que tem a torcida mais fiel do futebol brasileiro, junto com Corinthians e Flamengo, ascende finalmente. Depois de 4 anos na Série D, o Santa Cruz, de tanta gente, ascende e vai jogar a Série C no ano que vem. No estado de São Paulo, na cidade de Limeira, perante 5.000 pessoas, a Inter bateu a equipe do Goiatuba por 1-0 e no agregado acabou subindo o Leão, a Internacional de Limeira, que já foi até uma equipe campeã paulista, acaba chegando à Série C, a tão sonhada Série C. O Asa de Arapiraca perdeu em casa para o Maranhão por 3-0 e a equipe do MAC, o Maranhão, acabou também subindo para a Série C do ano que vem. E no jogo eletrizante na cidade de Itajaí, o Barra de Santa Catarina bateu o Cianorte da cidade do mesmo nome no Paraná por 1-0. O primeiro jogo empatou 1-1, o segundo jogo ia 0-0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Barra conseguiu seu gol. E o Barra, um dos times que tem a melhor estrutura do futebol brasileiro, prestem atenção, ouçam nisso, quando a gente fala muito do Mirassol na Série A, a gente não deve esquecer o Barra, uma equipe fundada há muito pouco tempo, uma equipe novíssima, que já chega à Série C do ano que vem. Série C do ano que vem que terá, então, o Santa Cruz de Recife, o Maranhão de São Luís, o Barra de Itajaí e a Internacional de Limeira. Os 4 times que agora vão fazer um parcelamento, né, para ver quem vai ser o campeão da Série D, mas para efeito de receber a premiação, mas são os times que ascendem brilhantemente para a Série C do ano que vem. Esses times realmente vão fazer um grande barulho, uma grande festa, principalmente na cidade de Recife, né? Onde nós teremos o Santa Cruz, que depois de tantas tentativas acaba conseguindo chegar ao tão sonhado acesso. Virando um pouquinho a página em relação ao futebol, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a NFL. A NFL, que agora tem a nossa nave-mãe fazendo as transmissões, né? O Grupo Globo comprou os direitos da NFL, que durante anos e anos e anos ficou no Grupo Disney. Agora eles estão meio que dividindo as transmissões. Tivemos com quase 48.000 pessoas presentes na Neoquímica Arena. O Los Angeles Chargers surpreendentemente bateu o Kansas City Chiefs por 27-21. E eu diria surpreendente, porque o Kansas City é a equipe mais do momento na NFL
vem chegando sempre às disputas de Super Bowl. Tem o Patrick Mahomes, considerado o melhor quarterback de todos os tempos, depois do Tom Brady. Dizem que ele é mais técnico, ele é mais jogador que o Tom Brady, mas o Tom Brady até agora foi muito mais laureado, tem mais anéis do Super Bowl. Então, em termos de comparação, a gente tem que comparar o que eles acham que é o melhor com o maior ganhador. É a mesma coisa que na Fórmula 1 você dizer que o Lewis Hamilton é melhor do que o Ayrton Senna. Não dá para comparar. O Ayrton Senna foi muito mais piloto do que o Lewis Hamilton, só que teve a sua vida abreviada, e o Lewis Hamilton, estatisticamente, é o maior piloto de todos os tempos, porque foi o que ganhou mais corridas, mais títulos. Então, na história, fica escrito que o Lewis Hamilton é mais piloto que o Ayrton Senna. É uma discussão muito complicada, mas é uma discussão que é boa para ter, né, nos botequins da vida aí, e para a gente ficar levando sempre o esporte, o futebol, o automobilismo, para onde quer que seja, para a gente ter essas... É que nem os palmeirenses, né, que nos ouvem aqui, dizendo que o Abel Ferreira é o melhor técnico de todos os tempos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele pode ser o maior vencedor, mas eu não coloco como treinador em termos de qualidade na mesma prateleira que Oswaldo Brandão na sua época e que Vanderlei Luxemburgo na sua época. Eu coloco esses dois na mesma prateleira como os maiores técnicos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os melhores, para mim, foram o Brandão e o Luxemburgo. Filipão e Abel Ferreira foram até mais vencedores do que todos esses, mas não os considero os melhores. Mas isso aí é uma questão apenas de opinião. Jamais eu vou querer convencer alguém que eu estou certo e as pessoas estão erradas. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o Patrick Mahomes é considerado o melhor QB, o melhor quarterback de todos os tempos da NFL. Mas a sua equipe acabou perdendo no São Paulo Game, né? Aquele jogo que todo mundo diz que não, ninguém gosta de NFL no Brasil, e quem tentou comprar os ingressos, e eu me incluo nisso, e não conseguiu, poderá responder o quão ruim é a audiência da NFL no Brasil. Repetindo, quase 48 mil pessoas. Este ano não houve queixa no gramado, porque eles fizeram no início da temporada da NFL, uns 2 meses atrás, especialistas estiveram em São Paulo e meio que fizeram, não uma reforma, uma adaptação ao gramado para que não houvesse aquele problema da outra vez, quando os jogadores escorregavam demais. Dessa vez, gramado perfeito, uma atmosfera, isso é muito importante, uma atmosfera que os jogadores da NFL, jogadores que participaram do São Paulo Game, jamais vista num jogo de NFL, porque é uma torcida diferente. Não é como lá nos Estados Unidos, em jogos de NFL, de NBA. O jeito de torcer é muito diferente do jeito que tem o brasileiro de torcer. Então foi muito interessante a gente ouvir as entrevistas deles dizendo que nunca tinham participado de um jogo com uma atmosfera daquela forma. Atmosfera esta proporcionada pelo público de São Paulo. E temos a garantia que nos próximos anos teremos um jogo da NFL pelo menos por ano. Começa uma briga entre Rio e São Paulo para ver aonde será o próximo jogo da NFL no Brasil. Importante é que eles estão gostando e o Brasil entra para o calendário oficial da NFL. O Brasil, que é hoje, estatisticamente, o terceiro mercado consumidor de produtos da NFL. Só perde para os Estados Unidos e para o México, pela situação geográfica e também pela densidade populacional. Esse foi mais um cantinho aqui do Resumo Esportivo, que vai fazendo uma paradinha e volta já já. Eu lembro que Rede Gama NGT com você, nas melhores operadoras de TV a cabo,
e também pelo nosso streaming Rede Gama NGT. De volta com o nosso resumo esportivo pela Rede Gama NGT para o último bloco, onde a gente vai falar mais um pouquinho de esporte para você. Afinal de contas, o resumo esportivo para você é uma meia horinha naquele momento onde você pode ver e ouvir tudo aquilo que aconteceu no final de semana esportivo, sem se preocupar em anotar, sem se preocupar com nada, numa forma bastante informal. O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 foi disputado ontem no icônico circuito de Monza. Monza é uma pequena cidade que fica muito próxima de Milão, e tivemos o Grande Prêmio de Monza, o Grande Prêmio da Itália, uma pista, como eu disse, muito tradicional, onde tivemos a vitória surpreendente de Max Verstappen. Quem diria há um ano atrás que a gente falaria uma vitória surpreendente de Max Verstappen, o todo-poderoso, o bicho-papão da categoria, até mais ou menos um ano atrás. Ele que não tem o melhor carro, não deve ser campeão no final do ano, mas fez um final de semana perfeito, deu a volta mais rápida da história da Fórmula 1, bateu o recorde no sábado e bateu o recorde no domingo, e venceu muito bem este rapidíssimo, não só em termos de velocidade, mas como de tempo, é a corrida mais rápida da Fórmula 1, ela já tem 1h15, 1h20, ele venceu, tendo na segunda posição o Lando Norris, e em terceiro o líder do campeonato, o Piastri, Oscar Piastri. A grande notícia para todos nós, Gabriel Bortoleto, que fez um final de semana muito bom, largou na 7ª posição e acabou terminando pela corrida na 9ª posição, mas teve uma desclassificação do Kimi Antonelli, que teria sido o 8º. Então o Bortoleto ascende para o 8º posto, marca os seus pontos na categoria e vai encantando os chefes de equipe que vão vendo o quão Bortoleto é um grande piloto. Ainda não, ele é um bom piloto, mas tem tudo para se tornar um grande piloto. Gabriel Bortoleto, anotem esse nome, logo, logo estará numa grande escuderia ou vai fazer com que a Sauber, que vira Audi no ano que vem, se torne uma escuderia de ponta e que dê a ele a possibilidade de briga pelo título. Eu lembro que o Bortoleto ele é um piloto da academia de pilotos da McLaren, ou seja, ele é um piloto McLaren. A McLaren liberou ele por 2 anos para a equipe Sauber, que vai virar Audi, até porque ele não teria espaço na McLaren, onde a gente tem Oscar Piastri e Lando Norris brigando pelo título. Então a McLaren liberou o garoto para que ele chegasse em melhores condições, adquirisse experiência, fosse ganhando casca, como eles gostam de dizer, para quem sabe aproveitá-lo como piloto principal. Eu ainda acho um pouco difícil. Lando Norris e Oscar Piastri são 2 pilotos muito jovens, muito novos. Acho bastante difícil que o Bortoleto tenha espaço na equipe McLaren. Surgiram rumores de que Lewis Hamilton deve deixar a Ferrari, não gostou, não está rendendo aquilo que esperava, e falam no nome de Gabriel Bortoleto para dividir o cockpit com o Charles Leclerc. Acho muito difícil. Tudo isso, se acontecer, só vai acontecer em 2027. Em 2026, ano que vem, Bortoleto será piloto Audi, junto com o excelente Nico Hülkenberg. Essa será a dupla da Audi no ano que vem. Seguindo com os esportes olímpicos, a gente vai falar um pouquinho do Mundial Feminino de Vôlei, jogado na Tailândia, que se encerrou neste final de semana. Nas semifinais de sábado, o Brasil teve tudo nas mãos para finalmente bater a Itália, a famosa e toda poderosa Itália, equipe invicta que não perde há mais de 30 jogos. O Brasil quase perdeu por 3-2 num tie-break de 15-13, quando o Brasil liderava. O jovem time brasileiro acabou fraquejando por uma questão de detalhe, mas principalmente por uma questão de experiência. A Itália venceu por 3-2 a equipe brasileira,
Na outra semifinal, a Turquia, num jogo muito difícil e apertado, bateu também o Japão. No domingo pela manhã, na disputa pelo bronze, o Brasil mais uma vez traz uma medalha, brilhantemente bateu a equipe do Japão por 3-2 e o título ficou nas mãos da toda poderosa Itália. Então, o Campeonato Mundial tem a Itália como legítima campeã, Turquia com a medalha de prata e o Brasil com esta maravilhosa medalha de bronze. Eu lembro que é uma equipe renovada, muitas jogadoras estão saindo, muitas novatas em quadra, e o Brasil teve na seleção do campeonato 2 jogadoras, a Gabi, melhor ponteira, e a Júlia Kudz, uma das melhores centrais. Então, se você faz uma campanha, conquista a medalha de bronze e coloca 2 jogadoras na seleção do campeonato, você vê que o trabalho foi muito bem feito e tem tudo para dar certo, seguir em frente. Afinal, o objetivo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles ainda é esse, e o Brasil tem tudo para fazer pelo menos um pódio lá nas terras do Tio Sam. Seguindo ainda em esportes olímpicos, né? Nós vamos ter o início hoje do WTA 250 de São Paulo, que vai ser jogado nas quadras duras do Parque Vila Lobos, onde nós teremos jogadoras de nível internacional, além das brasileiras Beatriz Haddad, Laura Pigossi, Luísa Stephanie e outras. O torneio começa hoje, vai até domingo, e eu estarei presente amanhã durante toda a tarde e noite lá no São Paulo Open, e vamos gravar uns vídeos e estará postado aqui para vocês na Alta Conexão e principalmente na Rede Gama NGT. Depois de 25 anos, o São Paulo, a cidade de São Paulo, recebe um torneio da categoria WTA 250, um torneio ainda de nível médio, mas que tem tudo para subir a sua premiação e talvez conseguir trazer jogadoras de um ranking melhor. Ainda não conseguimos dessa vez, mas é um embrião e tudo vai depender da organização, da qualidade das quadras, que parece que estão muito boas, as quadras rápidas do Parque Vila Lobos foram reformadas, então a gente tem tudo para fazer bonito nesse torneio. Rede Gama NGT e Alta Conexão estarão lá, e um detalhe importante, todos os ingressos para a quadra central de hoje a domingo foram vendidos em tempo recorde, em menos de 3 horas. Eu mesmo tive muita dificuldade para conseguir o ingresso para o dia 9, para o dia de amanhã. Então nós vamos estar lá acompanhando e quem sabe pegando uma declaração de algum dirigente. Afinal de contas, a gente vai sempre em busca das melhores informações e vocês terão aqui no próximo resumo esportivo um check-up, um raio-x de tudo que acontecer no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Finalizando este resumo esportivo, apenas a nível de registro, no último sábado, no Museu do Futebol, no Estádio Municipal do Pacaembu, eu ainda chamo de Estádio Municipal do Pacaembu, está difícil de entender aquele novo nome, no Museu do Futebol, nós tivemos o encontro de número 178 do Memofute, um grupo. O Memofute é um grupo de apaixonados, historiadores, pesquisadores, escritores, jornalistas. Você que gosta de futebol pode participar, pode assistir às palestras de encontros do Memofute. Nós estivemos lá e estamos começando a fazer parte lá do Memofute, e neste sábado nós tivemos uma palestra sobre os 125 anos da Associação Atlética Ponte Preta, uma palestra muito interessante, muito interativa e que fez a gente saber muita coisa que a gente não sabia da macaca campineira. E na segunda parte nós tivemos a emocionante exposição, a palestra, uma dinâmica falando sobre os os primeiros grandes ídolos do Esporte Clube Corinthians Paulista, os grandes Neco e Luizinho. Estivemos lá, inclusive a neta do Neco estava lá, e também a Patrícia, filha do Luizinho. Foi um momento de muito conhecimento, de muita emoção, você estar próximo a pessoas
familiares de grandes nomes do futebol brasileiro. Inclusive, tivemos a neta do Neco a filha do Luizinho levou uma camisa da seleção paulista da época dos anos 20, foi a neta, me confundi aqui, era a camisa que o Neco usou, e realmente foi uma emoção muito grande a gente ver como era o uniforme que eles usavam no futebol daquela época. Foi muito legal estar lá no Memofute. O Memofute é uma reunião todos os primeiros sábados de cada mês no Museu do Futebol, no auditório do Museu do Futebol. É um evento gratuito e não há necessidade de inscrição, é só ter acesso. Ele começa sempre pela manhã, vai até umas 13 horas e todos que gostam de futebol, que tem alguma coisa para falar de futebol, estão sempre convidados. Bom, vamos ficando por aqui. Esse foi o resumo esportivo pela Rede Gama NGT e a gente volta na próxima segunda-feira com tudo o que acontecer no futebol e no esporte. Uma excelente semana a todos.